Então, vamos lá. Muito boa noite a todos, né? Muito boa noite a todos os presentes, muito boa noite aos que estão iniciando o nosso curso, né, de enfermagem, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Em primeiro lugar, queria parabenizar vocês pela escolha do curso, principalmente nesse momento tão difícil que nós vivemos, né? Nessa história, né, atual, né, que é dessa pandemia, tá? Então, queria desejar a todos aí, acredito que alguns de vocês já estejam no meio, né, como técnicos de enfermagem ou como profissionais da área da saúde. Então, queria desejar a todos vocês aí que Deus abençoe a todos e desejar sorte também, cuidado, enfim, na vida de vocês profissional, né? Vamos começar a nossa aula hoje fazendo um release do que aconteceu na aula passada, né? Na aula passada nós falamos, né? Nós desenvolvemos um assunto sobre os transportes, né? Os tipos de transporte entre membranas na disciplina de biologia, né? Histologia e embriologia. Perdão por eu não ter me apresentado ainda, tá? Acabei esquecendo. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Teison Viana, sou professor dessa disciplina de vocês de biologia, histologia e embriologia, tá? E é um prazer muito grande estar com vocês durante essa noite e até o final do nosso semestre, se Deus quiser, tá? Então, para quem está chegando hoje, não se desesperem, tá? Para quem está chegando, não se desesperem. Todas as nossas aulas, elas são gravadas, tá? E fica no streaming da plataforma, certo? Eu também tenho o meu arquivo pessoal, tenho o meu canal no YouTube, que é Prof. Teison Viana, do jeito que escreve aí no slide de vocês. É o meu canal lá do YouTube. E lá tem todas as nossas aulas até hoje, né? Aliás, até a aula passada, do dia 12 de abril. Porque essa aula do dia 19, eu irei postá-la assim que nós terminarmos essa nossa jornada de hoje. Tá bom? Então, assim, na aula passada a gente viu tópicos, né, vimos nas nossas aulas, né, sobre transporte entre membranas, nós vimos definição, conceitos, exemplos, né, estudamos e conhecemos o que era a osmose, né, processo de osmose, que é a passagem de líquido, né, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Nós vimos também o processo de difusão, né, que é a passagem de soluto, né, de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, enfim, e a difusão facilitada também, né, que isso ocorre no mecanismo facilitador, né, e hoje nós vamos continuar né, os transportes entre membranas, falando um pouquinho sobre o transporte ativo, tá? Então, para que nós tenhamos o que a gente falou da última vez sobre homeostase, tá? O que é, gente, homeostase? Quem lembra aí pode abrir o microfone e falar, por favor. Alô? Alô, enfermeiros? O que seria homeostase? É a passagem de um líquido do meio menos concentrado para um meio mais concentrado, através da membrana semipermeável. Isla, isso aí é osmose. Eu estou perguntando homeostase. Homeostase é o estado de equilíbrio do corpo. Quem está falando? É a Sara. Sara, um abraço virtual em você, Sarinha. Certo? Exatamente. Então, do jeito que a Sara está falando, a gente tenta, o nosso organismo, ele tenta manter um equilíbrio estável,
né? Dentro dos fenômenos que ocorrem ao nosso redor, tá? Um simples toque de alguma pessoa no seu braço, tá? Ele já causa um estímulo, e esse estímulo te tira a homeostase. Só para você ter ideia. Por quê? Porque você sai do estado estável, aqui que você estava, e aí você se vira para trás. Quando você vira o rosto para trás, ou para o lado, você está se movimentando. E se você movimenta, você contrai músculos. E se você contrai músculos, você gasta energia. E se você gasta energia, você consome glicose. E se você consome glicose, você gera ATP. E aí vai sucessivamente. Tá? E aí, nesse simples movimento de pescoço, milhões de fenômenos estão acontecendo aí e você nem se dá conta do que está acontecendo. Tirando a sua homeostase, tá? Então, e o transporte ativo ocorre exatamente para que essa homeostase ela seja sempre quebrada, tá? Mas por que que ela tem sempre tá sendo quebrada? Exatamente para a gente estar vivo, exatamente para a gente ter dinamismo dentro do nosso corpo. Só vai ter uma época na nossa passagem aqui na Terra que nós não que nós vamos ter uma homeostase eterna. Adivinha quando é? Adivinha aí quando é que nós vamos ter uma homeostase eterna? A morte. Exatamente, querida. O nosso corpo vai estar em homeostase, mas o nosso espírito vai estar na glória, louvando com Deus e com Ele, se Deus quiser, em nome de Jesus. E assim nós vamos ter essa nossa vida, né? Essa nossa vida muito dinâmica, tá? E aí, o que é que nós temos dentro da nossa célula? E agora, nesse exato momento, tá? Nós temos o que a gente vai chamar de transporte ativo. A gente viu, e agora há pouco a Isla falou, sobre passagens, né? Ou trocas de um meio mais concentrado ou para um meio menos concentrado. Essas trocas dessas passagens, elas podem ser, essas trocas, né? Elas podem ser, como é que eu vou dizer? Pode passar soluto, que é o substrato sólido, ou pode passar o solvente, que é a água, tá? Então, assim, isso vai depender muito de cada situação. Então, nós temos osmose, nós temos difusão simples e nós temos difusão né, que é a difusão facilitada, certo? Mas a gente também tem o transporte ativo. E o que é esse transporte ativo? É a passagem de partículas contra um gradiente de concentração e com gasto de energia. Imagina só, deixa eu ver aqui, por exemplo. Vou chamar a Priscila. Priscila está em on aí? Priscila está on? Alô, Priscila? Não está mais on. Vou chamar a Isla. Isla? Eu tô aqui. Pronto, deixa eu lá. Então, vamos lá. Priscila. Supondo que você esteja chegando na sua sala de aula agora na Unip, certo? Sua sala de aula, ela comporta, vamos dizer, todo mundo assim, aglomeração geral, faz de conta que não tem pandemia. Existem 100 pessoas dentro de uma sala de aula. 100 pessoas, tá? Dentro de uma sala de aula, mais ou menos aqui de uns, sei lá, uns 60 metros quadrados, vamos dizer assim. Ou seja, está lotada, está entupida. Só que você precisa entrar. E o que você vai fazer para poder entrar?
né? Você tem que fazer força. E quando você faz essa força, você está gastando energia. Concorda comigo? Sim. Pronto. Sim, então, o que acontece? Nesse transporte ativo, o que ocorre? Para que duas pessoas, vamos supor, a Priscila e a Isla, elas entrem na sala, a Ana Lúcia, a Andresa e a Daiane, elas têm que sair. Tá? Ou seja, para que vocês duas entrem na sala, 3 têm que sair. Ou seja, vocês fora da sala, tá livre, o corredor tá livre, tá todo mundo livre. Ou seja, o normal seria você ficar lá. Por quê? Porque lá tá de boa. Só que nesse fenômeno transporte ativo, você não quer ficar de boa, você quer causar mesmo. Então, o que acontece? Isla e Priscila forçam a entrada. E a partir do momento em que forçam a entrada na sala, a Ana Lúcia, a Andresa e a Daiane, elas saem. Só que aí o que acontece? Elas não podem ficar lá fora muito tempo. E elas retornam de novo para a sala. 2. A cada 2 que entram, 3 saem. Isso é uma analogia do transporte ativo. Por que, gente, que eu tenho que ter esse transporte ativo dentro da célula? Para que haja o que a gente vai falar de que a gente vai falar não, né? Que vocês vão estudar quando estiverem vendo a fisiologia humana, tá? Eu queria que fosse eu que fosse dar essa disciplina para vocês. Então, a despolarização e a repolarização da célula. Para que isso? Para que ocorra, primeiro, movimento, contração muscular, para que ocorra vida no indivíduo, tá? Então, esse transporte ativo nada mais é do que a vida em movimento. E para que você entre nessa, né, para que você entre nessa sala, como eu já havia falado antes, você tem que gastar energia. E essa energia é provida lá da tua alimentação, porque a tua alimentação vai quebrar moléculas de glicose, né, e vai transformar essas moléculas de glicose em energia, gás carbônico e água. Tá bom? Então, é assim que funciona todo o processo. E aí eu já estou entrando na respiração celular, que não é da nossa, faz parte da nossa aula. Mas aí o que acontece? Para que o nosso organismo ele viva fora da célula, de acordo com esse desenho que tem aí, fora da célula, no meio extracelular, 2 moléculas de potássio, né, que é o K+, elas forçam a entrada, né, na célula, mas isso, o normal seria o potássio sair. Para quê? Para haver um equilíbrio, um equilíbrio iônico entre o meio intracelular e o meio extracelular. E o correto seria o sódio entrar na célula. Para quê? Para que equilibre essas concentrações. Mas aí não acontece isso. Por quê? Porque eu preciso de um gradiente de concentração diferenciado para que eu gere energia elétrica, né, em milivolts, para que haja vida, para que haja uma despolarização das células, para que haja uma contração muscular ou um bom funcionamento do corpo humano. Ficou claro, gente, isso aí? Alô? Professor, desculpa, mas tem como você explicar mais uma vez? Tem, senhora. Então, vamos lá. O que é o transporte ativo? O transporte ativo é a passagem, certo? É a passagem de partículas
tá? Vamos analisar, Gardênia, tá? Pela difusão. O que é a difusão? Não é a passagem de... Gardênia, abre o teu microfone, por gentileza. Pronto, já abri. Pronto, vamos lá. O que é a difusão? A difusão não é a passagem de substâncias sólidas, né, de partículas sólidas, de um meio que está em maior concentração para o que está em menor concentração. Você concorda comigo? Concordo. Pronto. Então, o que seria normal, por exemplo, nesse desenho? Seria normal o sódio entrar na célula e o potássio sair. Concorda comigo? Concordo, sim. Pronto. Só que não ocorre isso. Não, né? Não. Por quê? Porque quando o sódio ele entra na célula, ocorre uma diferença de potencial. O que é essa diferença de potencial? Descarga elétrica. Para que serve essa descarga elétrica? Para que gere movimento, gere contração muscular, certo? E aí o que acontece? O potássio que está lá fora, ele força a entrada na célula, tá? Ele força a entrada na célula. E ele forçando essa entrada na célula, ele gasta energia. O sódio que está dentro, ele quer sair, tá? Então, sai 3 moléculas de sódio de um meio que não tem para entrar 2 de potássio que está lotado. Então, eu sempre estou fazendo essa reposição, certo? Para quê? Para que gere uma diferença de potencial elétrico, certo? Para que nessa diferença de potencial gere vida, gere movimento. Entendeu? Então, o que é o transporte ativo? É a passagem de substâncias de um meio, de um gradiente de concentração menor para um maior, o contrário da difusão. A difusão não era do maior para o menor, só que aí o transporte ativo é do menor para o maior. Só que um detalhe, na difusão eu não gasto energia. E no transporte ativo tem gasto de energia. Porque é uma situação. Entendi agora. Viu? Beleza? Ficou claro, gente, para todo mundo? Para quem não tiver, fala. Massa, beleza. Para quem não tiver, fala, porque a gente só sai daqui se depois que todo mundo tiver entendido. Tá bom? Posso passar para frente? Então, vamos lá. E aí, o que acontece? Em toda essa troca de substâncias, tá? Toda essa troca de substâncias, a gente tá vendo a célula, ela sendo passiva. Ou seja, ela só recebe a informação. Ou seja, só faz chegar para ela. É como se você estivesse aí, na sua casa, né? E eu, como professor, mandasse material para você. O outro professor da disciplina de terça, manda material. O da disciplina de quarta, manda material. De quinta, manda material. E você só recebendo. Então, você está sendo passivo ao processo de ensino e aprendizagem. Já vou eu na minha pedagogia, né? Então, você está sendo passivo dentro desse processo de ensino e aprendizagem. E, na verdade, o que ocorre? Ocorre que o aluno ele não deve ser passivo. Ele também tem que ser ativo dentro do processo. Senão, não funciona. Tá? Senão, como é que eu vou saber se a Gardênia agora estava com dúvida ou não se eu não tivesse perguntado? Então, vocês têm que se manifestar. Então, essa sua manifestação em ir buscar, né, a informação é o que a gente vai ver a partir de hoje, tá? Antes, a célula, ela só recebia nutrientes. Só recebia. Ela estava recebendo água, ela estava recebendo íons, ela estava recebendo tudo lá, paradinha, sem fazer força nem nada. Né? Quem fazia força para ela eram os íons de cálcio e de sódio e potássio. Né? Mas, a partir de agora,
a célula vai sair da sua zona de conforto, tá? E ela vai entrar no processo de alimentação. Por exemplo, vamos lá, deixa eu fazer um exemplo aqui. Início de casamento. Quem é recém... Tem alguém recém-casado aí, não? No grupo? Tem alguém recém-casado? Ou então já tem, assim, 10 anos de casado? Eu tenho 15 anos. Oi? 15 anos. 15 anos. Jaqueline tem 15 anos de casado. Jaqueline, como é o nome do seu esposo? Não ouvi. Berg. Berg. Vamos lá. Berg? Isso. Pronto, então vamos lá. O Berg, nem conheço teu esposo, estou tirando só uma história, tá? Por favor. Então, o Berg, vamos lá. Noite de núpcias, primeiro mês de casamento, primeira semana, primeiro mês. Meu amigo, romantismo lá em cima, né? Levava café da manhã na cama. Meu amor, você quer comer isso? Você quer comer aquilo? E a Jaqueline era só passiva dentro do processo. E aí, o que acontece? Passa-se o tempo, e aí ela diz o seguinte: Berg, tô com fome, ó. Aí o Berg olha assim, vai comer. Vai comer, né? Ou seja, acabou a magia. Então, agora, a Jaqueline tem que ir atrás do alimento, certo? Então, esse ir atrás do alimento é o que a gente vai chamar de endocitose, tá? A célula, ela sai da sua zona de conforto, tá? E vai atrás de captar esses alimentos, tá? Esse alimento para ela. Endo significa dentro, tá? Então, esses alimentos, eles vão entrar na célula, mas a célula é que vai buscar esse alimento, tá? Ou seja, o que é a endocitose, pelo nosso texto? É a captação de macromoléculas e substâncias particuladas e células também, tá? Esse material é envolvido por projeções da membrana plasmática, que se fecham formando uma vesícula intracelular com material ingerido. Ou seja, trocando em miúdos, a célula vai atrás de comida, tá? Essa comida pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, né? No caso dos fagossomos, né? No caso das células de defesa, pode ser uma molécula de glicose, tá? Enfim, pode ser alimento, tá? Qualquer tipo de alimento que a célula vá, que está no meio extracelular, né? E a célula vai buscar. Para isso, existem duas formas dela se alimentar. Existe a fagocitose, tá? Que é a ingestão de partículas sólidas, certo? Como micro-organismos, restos de pedaços de células, etc. Tá? Fagocitose, tá? E a pinocitose. O que é a pinocitose? É a ingestão de algumas partículas mais mergulhadas em fluido. Ou seja, enquanto a fagocitose é a introdução de partículas sólidas dentro da célula, tá? A pinocitose são partículas líquidas dentro da célula. É como se a célula comesse fagocitose e como se a célula bebesse pinocitose. Ok? Vamos ver direitinho aqui como é que funciona essa história, tá? Então, a fagocitose. O que é a fagocitose? É o processo pelo qual a célula engloba partículas sólidas, tá? Pela emissão de pseudópodos. O que são esses pseudópodos? São falsos pés, né? Então, a célula, ela não tem, faz igual aquela musiquinha, né, da cobra, né?
Mas a célula ela não tem pé, a célula ela não tem braço. Então, como é que ela faz para se alimentar? Está lá a partículazinha, né, do jeito que a gente está vendo aí, partícula sólida. E daí, o que ela faz? Então, ela alonga, certo? Ela se alonga, né? A membrana plasmática dela, ela alonga, e ela cria como se fossem 2 braços, né? Ou 2 pernas, tá? E aí vai englobando essa partícula, tá? Tá dando para vocês verem direitinho aí essa imagem no slide número 4? Sim. Para mim tá bom, viu, professor? Tá ótimo. Beleza, então vamos lá. Então você vê aí o primeiro desenho da célula, né? Onde ela visualiza a partícula sólida. E daí o que acontece? Já na segunda ela alonga, né? E cria esses pseudópodos, tá? Que são os falsos pés, tá? Pseudo quer dizer falso, podos quer dizer pés. Então ela alonga esses pseudópodos e vai englobando, né? Para literalmente comer essa partícula, tá? Essa partícula, ela não recebe mais o nome agora de partícula, né? Ou de alimento, ela vai receber o nome de fagossomo. O que é esse fagossomo? Ela, depois que a célula, ela engloba essa partícula, tá? Ela faz parte agora da estrutura interna da célula, tá? E aí, esse fagossomo, né? Ele vai ser os lisossomos. Quem lembra da função dos lisossomos na célula? A gente viu já 2 aulas atrás. Alguém lembra aí? Digestão das substâncias. Quem falou? Fabrícia. Fabrícia, um beijo virtual em você. Exatamente. Digestão das substâncias, certo? E como é que o lisossomo vai digerir essas substâncias, se ele não tem boca, né, Fabrício? Então, o que ocorre? O lisossomo, que é fabricado, que é feito lá no retículo, no complexo de Golgi, tá? Lá no complexo de Golgi, ele já vai sendo liberado pelo complexo de Golgi, cheio de enzimas digestivas, tá? Fabrícia, liga teu microfone, por gentileza. Pronto. Pronto. Então, o que acontece? Fabrícia, faz de conta que você está comendo, pediu pelo iFood, né? Lembrando que o iFood, no primeiro pedido, é R$1, as esfirras lá do Habib's. E daí, Priscila, você pega aquela esfirra deliciosa do Habib's, ou lá um sanduíche, sei lá, alguma coisa desse tipo, e o que você vai fazer? Você dá uma mastigada. Só que a gente sabe que o processo de digestão, ele não vai acontecer, ele não inicia no estômago, ele já inicia na boca. Por que ele inicia na boca, Fabrícia? Porque nós secretamos amilase salivar, né? Nós secretamos lá a saliva, que a saliva vai começar a quebrar as moléculas para facilitar a digestão. Você concorda comigo? Concordo. Pronto, então vamos lá. Os lisossomos, por si só, eles não têm boca para mastigar o alimento. Então, o que eles vêm? Eles vêm cheios de substâncias. Eles vêm cheios de enzimas digestivas, tá? E ele chega bem próximo e gruda lá no fagossomo. E aí, o que acontece? Lá no fagossomo, ele libera essas enzimas digestivas nessa estrutura, né, nessa partícula sólida, e essas enzimas digestivas vão agir como se fosse uma mastigação. E aí ele quebra toda essa partícula sólida. E daí o que acontece? Depois de quebrar, como se ele estivesse mastigando, tá? E aí o que acontece? Essas partículas, elas são dispostas, né? Elas são jogadas para fora
desse fagossomo. E aí, o que acontece? Essas, vamos dizer assim, o que presta, né, dessa partícula sólida, por exemplo, carboidratos, algum lipídio, alguma proteína, enfim, alguns íons, tudo que presta dentro dessa partícula sólida, o que a célula vai fazer? Vai absorver para ela, né? Vai absorver para ela. E assim acontece dentro desse processo. Então, o que acontece? Primeira fase da fagocitose. A primeira identificação do alimento. Tá? Segundo, vai levar os pseudópodos à frente, né? Para poder fazer o englobamento da partícula. Terceira fase, o englobamento propriamente dito e a formação do fagossomo, tá? Depois, a formação do vacúolo digestivo, que é quando os lisossomos eles vão atacar essa partícula sólida e fazer a degradação dela para que seja absorvido. Depois, a formação do vacúolo residual. O que é esse vacúolo residual? São todas as enzimas dos lisossomos que conseguiram digerir toda a partícula, certo? E, em seguida, né, ocorre a absorção desses nutrientes pela célula. Ficou claro a fagocitose? Ok, Fabrícia? Ficou claro? Ficou claro. Massa. Vanessa, ficou claro, Vanessa? Tô com dúvida, não. Massa, beleza. Que bom. Tô vendo aqui que a Priscila vai assistir a aula depois. Daniele, não tá vendo os slides, Dani? Gardênia, ficou claro? Ficou sim, viu, professor? Pode continuar que tá dando certo aqui. Massa, tá top. Então, vamos lá. Entenderam a fagocitose? Então, agora nós vamos para a pinocitose. E o que é essa pinocitose? Certo? É o englobamento, né, o processo pelo qual a célula engloba gotículas de líquido por invaginação da membrana. Certo? O que é essa invaginação da membrana? Imagina que a membrana ela está... Deixa eu ver um exemplo aqui melhor. Faz de conta que a membrana plasmática, né, ela está aqui bem direitinha, e uma substância vem e cola nela, né, cai nela. Então, o que ocorre? Abre um buraco. É como se abrisse um buraco, né? Na verdade, ao invés da célula colocar os pseudópodos à frente, ela abre um buraco, né? Mas sem expor, vamos dizer assim, sem expor o citosol, né? Sem expor o citosol, certo? E daí, essas substâncias, elas vão entrando, como se a célula estivesse fazendo uma armadilha. Não sei se estou sendo bem claro. Vocês estão me entendendo aí direitinho? Sim. Pronto. Então, assim, essa estrutura, ela vai criando vai encapsulando essas substâncias que são micropartículas, tá? Que são micropartículas que não passam nem na difusão facilitada, nem na difusão simples, nem no transporte ativo, né, da célula. Mas ela precisa se alimentar. Então, abre-se esse buraco, vamos dizer assim, essa boca, né? Abre-se essa boca da célula, tá? E depois que entra essas partículas aí, misturada com a água do meio extracelular, misturada com o líquido do meio extracelular, certo?
que é mais líquido do que mesmo as partículas, tá? Ocorre a pinocitose, tá? Então, do jeito que ocorre a formação do fagossomo pela digestão de uma molécula, né, de uma partícula sólida, acontece a formação do pinossomo por esse englobamento de líquido, né? Líquido misturado com algumas mínimas partículas que são partículas digestivas, tá ok? Então, da mesma forma que ocorre a fagocitose, que é o englobamento de partículas sólidas, ocorre a pinocitose, que é o englobamento de partículas líquidas, tá? Partículas e líquidos, certo? E aí formam essa bolsa de alimento, né? Vamos dizer assim, que é o pinossomo. Do jeito que a gente teve o fagossomo, a gente teve o pinossomo. Imagina a mesma situação da fagocitose agora com englobamento de partículas, micropartículas sólidas, né? Com algum soluto, mas a maior parte de líquido. Deu para entender direitinho? Sim. Sim. Beleza. Do jeito que nós temos, né? E aí eu não queria ter falado antes exatamente por isso, tá? Do jeito que nós comemos, Fabrícia, tá? Aquele sanduíche, né? Lá do iFood, a esfirra, lá do Habib's, etc. Do jeito que nós comemos e absorvemos tudo que presta, Fabrícia, o que acontece com as coisas que não prestam, Fabrícia, que a gente come? Vira fezes. Exatamente. E joga para fora, né? Então, do jeito que acontece a absorção desses nutrientes pelo sanduíche que você comeu, pela esfirra que você comeu, sei lá, qualquer comida que você tenha comido, do jeito que ocorre essa absorção desses nutrientes, coisas que não prestam também vão para fora, né? O que a gente vai chamar de lixo metabólico. Todo lixo metabólico vai para fora. E essa exclusão, né? Vamos dizer assim, vamos dizer, esse excremento, na verdade, melhor dizendo, esse excremento celular, né? A gente vai chamar de exocitose. Nós temos a fagocitose, que é o englobamento de partículas sólidas, e a pinocitose, que é o englobamento de partículas líquidas. Isso tudo faz parte da endocitose, certo? Que a endocitose é colocar para dentro da célula alimento. Só que, do jeito que nós temos essa endocitose, nós temos a exocitose. Exo quer dizer saída, tá? Endo quer dizer entrada, exo quer dizer saída. Então, a exocitose é o mecanismo pela qual as macromoléculas contidas em vesículas citoplasmáticas, que são essas vesículas citoplasmáticas, gente? São os fagossomos e os pinossomos, tá? São essas vesículas citoplasmáticas, que são transportadas desde o interior da célula até a membrana plasmática. Lembra que o organismo ele englobou as partículas sólidas e líquidas? Quando ele engloba, tá? Quando ele engloba, ele diminui um pouquinho o tamanho da membrana plasmática dele, certo? Por que ele diminui? Porque uma parte da membrana plasmática, ela vai se transformar como é que eu vou dizer, Jesus Cristo? Nessa vesícula, tá? É o encapsulamento dessa vesícula, né? É como se o alimento estivesse dentro de uma bolsa. E essa bolsa, né, o couro dessa bolsa, o envoltório dessa bolsa, é parte da membrana plasmática. Então, quando essa membrana plasmática
certo? Depois que acontece a fagocitose, depois que acontece a pinocitose, certo? E depois que os lisossomos fazem o processo de digestão intracelular, aí o que ocorre com essa bolsa, vamos dizer assim, essa mochila, né? Ela não faz parte da membrana plasmática, então ela migra para a membrana plasmática, com aquele lixo metabólico, com o excremento da célula, tudo que a célula não aproveitou, certo? E daí ela se adere novamente à membrana plasmática e aí joga para fora. É como se a célula estivesse fazendo cocô, tá? Como se a célula estivesse fazendo cocô. Como se a célula estivesse excretando, como se a célula tivesse, não, o que ela está fazendo? Ela está excretando, né, os restos, né, dos alimentos que não foram absorvidos pela célula, tá? E aí, esse lixo metabólico, ele cai lá no meio extracelular, tá? Cai lá no meio extracelular, lá naquela água que fica no meio extracelular, lá no leque, tá? Que vocês já viram em slides anteriores, certo? E aí, esse líquido extracelular, ele cai no trato do sistema linfático, ele cai no trato do sistema circulatório, né? Ele cai nesses tratos e ele é colocado para fora do organismo, tá? Através de quê? Através de urina e através de fezes. Ok? Ficou claro? Sim. Pois não, Regiane? Regiane quer falar alguma coisa? Boa noite. Oi, Regiane, tudo bom, linda? Tudo. O processo dos lisossomos é feito só na fagocitose ou na pinocitose também? Boa pergunta, que eu nem falei nem falei dos lisossomos na pinocitose, mas ocorrem nos dois processos, tá? Por quê? Porque tanto vai ocorrer digestão intracelular de partículas sólidas, como vai ocorrer também de partículas líquidas. Ok? Obrigada. Por nada. Mas eu não falei também de propósito. Por quê? Porque o meu próximo slide é exatamente sobre isso. Ok? Então, vamos lá. Gente, até aqui, tudo tranquilo. Foi bem direitinho. Então, vamos lá. Nesse quadro aí acima, tá? No quadro que vocês estão vendo aí, tá? Está acontecendo uma fagocitose, tá? Que é essa fagocitose? O englobamento de uma partícula sólida. E aí você pode perceber que a célula ela está lançando, né? Ela está lançando braços falsos, ou pernas falsas, ou pés falsos, que são os pseudópodos. E ela está absorvendo, está envolvendo, certo? Esse alimento, tá? Está envolvendo esse alimento. Então, o que acontece? Ela, depois que envolve esse alimento, tá? Pois não, Sara? Sara, quer falar alguma coisa, Flor? A célula é capaz de absorver mais de uma partícula de uma vez? Eu não compreendi, como é? A célula é capaz de absorver mais de uma partícula de uma vez? Sim, sim, sim. As que forem apresentadas para ela, por exemplo, o vírus, tá? O vírus, uma bactéria, certo? Ele pode ser absorvido 2, 3, 10, enfim, quantas elas suportar, certo? É claro que, por exemplo, quando ocorre uma
invasão em demasia de vírus, aí o que acontece? Vai entrar muito vírus na célula. E aí o que acontece? A célula morre. Um processo de inflamação viral, né? Um processo de sepsemia, né? Que é uma inflamação bacteriana aguda, né? O que acontece? Existe uma entrada muito violenta de bactérias na célula e a célula não suporta e acaba morrendo também, tá? Boa pergunta. Ficou claro? Pronto. Então, o que acontece? Vamos lá, voltando para o nosso desenho, tá? Lá na parte de cima, vocês estão vendo que a célula está englobando essa substância sólida, tá? Esse fagócito, né? Está acontecendo a fagocitose. Então, essa partícula, ela vai virar o fagossomo, tá? Ela vai virar o fagossomo. E aí, o que acontece? Lá no complexo de Golgi, certo? Lá no complexo de Golgi, toda hora o complexo de Golgi está liberando lisossomos, certo? Está liberando lisossomos. Para quê? Para controlar ali o ambiente interno sobre a alimentação, né? Sobre a alimentação da célula. Então, e se a célula não se alimenta? Esses lisossomos que são produzidos, eles vão para onde? Lá para o retículo endoplasmático. Não tem um retículo endoplasmático liso? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Pronto. Sim. E também não tem um retículo endoplasmático rugoso? Adivinha por que ele é rugoso? Porque ele é cheio de lisossomos, tá? Então, o que acontece? Esse retículo endoplasmático, ele libera também lisossomos para dentro da célula para ela fazer essa patrulha, vamos dizer assim, essa patrulha alimentar, né, dentro da célula. E aí, o que ocorre? Esse fagossomo, né, essa partícula sólida que virou o fagossomo, o lisossomo já vai imediatamente lá. Para quê? Para fazer a digestão do indivíduo, tá? Fazer essa digestão do indivíduo. Então, na hora quando ele faz essa digestão, ele joga enzimas digestivas dentro desse fagossomo, né? E aí, o que acontece com essa partícula sólida? É como se esse sanduíche que a Fabrícia comeu agora há pouco tivesse todo mastigado. Por que a gente tem que mastigar bem os alimentos? Para que haja uma melhor absorção dos nutrientes. Da mesma forma, os lisossomos lançam as enzimas para que quebrem essas moléculas dessa partícula. Para quê? Para que a célula absorva melhor os nutrientes, tá? E daí o que ocorre? Ocorre esse corpo residual, né, ou esse vacúolo residual, cheio de lixo metabólico, cheio do que não presta, do que a célula não absorveu, né, dessa partícula, tá? E esse corpo residual, essa vacúolo residual, ele migra para a periferia da célula, migra lá para a membrana plasmática. E aí o que ocorre? Joga todo esse lixo metabólico para fora da célula. Então, nós temos primeiro a fagocitose, né? Com a formação do fagossomo e os lisossomos lá fazendo a digestão intracelular, quebrando essa partícula sólida em milhões de pedaços para que absorva melhor e o que não presta vai para fora da célula. Da mesma forma, do mesmo jeito, acontece com a pinocitose, tá? O englobamento de partículas de líquido, né, junto com alguns solutos, algumas substâncias também, e aí vai acontecer o pinossomo. E aí os lisossomos vão até lá, também jogam enzimas digestivas dentro daquele meio, tá? Para que haja também a absorção de substâncias e o que não presta, bota para fora também. Ok? Ficou claro, gente?
Sim, professor. Belezinha? Alguém ficou com alguma dúvida? Não, foi tranquilo. Ótimo, beleza. Tomara que fique tranquilo assim até na hora da prova. Ok? Ixi. Gente, para quem está chegando hoje, tá? Para quem está chegando hoje, eu vou terminar aqui a minha gravação, certo? Vou terminar aqui a minha gravação, mas eu queria que vocês não saíssem da nossa sala virtual, ok? Que eu tenho uns avisos aqui importantes a dar para vocês, tá bom? Tinha uma pessoa aí que estava falando, alguma dúvida da aula? Oi? Alô? Oi, tô ouvindo. Eu estava acompanhando sua aula e não pude entrar aí na questão que eu estava fazendo a janta, mas eu entendi tudo da sua aula, viu? Perfeito. Tô já chegando aí, viu? Tô já chegando. Pode pôr o prato na mesa que eu já tô chegando. Gente, tô terminando a gravação aqui agora, mas eu queria que vocês não saíssem, tá? Porque eu tenho uns avisos aqui para dar para vocês, tá bom?